sou a Luiz Pera e hoje nós vamos falar de humanismo. O humanismo foi um movimento de transição entre a Idade Média e o Renascimento. Então, neste período, no século XV, convivem o pensamento ainda bem religioso medieval, mas já é antecipado um pensamento mais crítico que virá com o Renascimento. O humanismo ele teve início em 1418, quando Fernão Lopes foi nomeado o cronista-mor da Torre do Tombo, onde eram guardados os arquivos de Portugal. Ele, cronista, foi o primeiro a colocar a raia miúda nas crônicas na história de Portugal. Uma crônica que ainda era muito relacionada à igreja e aos reis. Essa época ela foi marcada pelo absolutismo. O poder que estava nas mãos dos senhores feudais era descentralizado, ele passa para as mãos do rei. Outra influência importante é a queda da hegemonia da igreja, que passa a ser criticada pelos seus seguidores. Isso colabora com uma visão antropocêntrica. E aí, o início do humanismo. As características principais do humanismo, então a convivência entre o antropocentrismo, renascentista, e o teocentrismo medieval. A separação entre a música e a poesia. A aula anterior nós vimos que no trovadorismo toda a literatura ela era cantada, eram as cantigas. E a partir do humanismo a música se separa da poesia. O cientificismo vai influenciar bastante a literatura, a descrição da figura humana, principalmente da mulher. A natureza ela é considerada refúgio para curar os males do amor. O conhecimento também é tirado das mãos da igreja, mas se mantém ainda os valores cristãos e medievais. Por isso o humanismo é transição. Dá para perceber então que é a convivência aí sempre de medieval renascentista, de antropocêntrico teocêntrico, de igreja, e aí vai. As principais produções literárias do humanismo são a poesia palaciana, uma poesia feita por nobres. Ela segue as características da cantiga de amor do trovadorismo. Está toda a obra do humanismo, da poesia palaciana, está toda em Cancioneiro Geral de Garcia Rezende. São vários poetas desse período. As crônicas históricas de Fernão Lopes e os textos de Gil Vicente. Gil Vicente foi o primeiro teatrólogo português. Seu teatro, que era popular e didático, marca exatamente o que foi o humanismo. Não tem como explicar numa aula de literatura portuguesa o que é o humanismo sem explicar o Alto da Barca do Inferno. Os principais autores deste momento conhecidos são Petrarca, aquele que vocês conhecem pelo início do classicismo na Itália, que começa a escrever o soneto decassílabo de rimas interpoladas, Dante Alighieri, da Divina Comédia, Erasmo de Roterdã, um filósofo humanista holandês, Fernão Lopes, nosso cronista de Portugal, e Gil Vicente no teatro. Em 1502, Gil Vicente inaugura o seu teatro com o Monólogo do Vaqueiro, ou Alto da Visitação. Essa peça ela foi feita em homenagem ao filho de Dom Manuel e Dona Maria de Castela. A partir daí, ele passa a ser protegido pela rainha e o seu trabalho é divertir a corte. Suas peças foram escritas em português, espanhol e sayagüês. A ideia era que todos tivessem acesso às peças de Gil Vicente. Gil Vicente foi autor e ator de suas peças. São vários os gêneros em que se desenvolve Gil Vicente. Mas os principais gêneros que ele desenvolve são alto e farsa. O alto é uma peça de teatro de tema religioso. Nela aparecem figuras como anjos e demônios, que são alegorias, e personagens também da sociedade da época. As farsas são cômicas e retratam os tipos humanos. E é nela que Gil Vicente tira sarro, ironiza as pessoas daquela época. São muitos autos e muitas farsas escritas, mas os principais, os mais conhecidos são o Alto da Barca do Inferno, o Alto da Alma, o Alto da Visitação, o Monólogo do Vaqueiro, a farsa de Inês Pereira, a farsa do Velho da Horta, o Alto da Alma. São muitas obras. Eu recomendo a vocês a leitura do Alto da Barca do Inferno para compreender o humanismo. Nessa peça, um teatro alegórico, porque
Ele não apresenta a lei das 3 unidades, que é o tempo, espaço e ação. Você não sabe quando aconteceu, em que tempo aconteceu a história. Você não sabe em que cidade aconteceu. Ele não diz. Você tem apenas 2 personagens aí no começo, né, o diabo representando o mal e o anjo representando o bem, o diabo, seu companheiro. Eles estão ali preparando a barca para ir para o céu ou para o inferno. Os tipos sociais, eles chegam nesse lugar, né, nesse porto, e eles vão conversar com o diabo, vão conversar com o anjo e vão embarcar ou para o céu ou para o inferno. Essa estrutura, ela é maniqueísta. Ela divide o bem e o mal, uma característica também típica da Idade Média. No alto da barca do inferno, a estrutura é fragmentada. Então, cada personagem que chega, cada tipo social que chega, ele chega, fala com o diabo, fala com o anjo, estes resolvem se ele vai para o céu ou para o inferno e acaba aquela cena. E aí vem outro personagem, é outra cena e é outra história. Cada cena, uma história. Nas farsas já se percebe o enredo. Por exemplo, na farsa de Inês Pereira, uma mulher, ela recebe a proposta, né, de 2 pretendentes para se casar, Pero Marques e Brás da Mata. E ela vai achar o Pero Marques um bobo, se casa com o Brás da Mata, e depois o Brás da Mata morre, mas ele só judiava dela, e ela acaba querendo se casar com o Pero Marques. Ela engana o Pero Marques, se casa com o Pero Marques e termina a farsa enganando o Pero Marques. Então você percebe aqui um enredo, né? Chega um, vai embora, chega o outro, se desenvolve, casa com um. Então isso é respeitar o enredo. No alto da barca do inferno, você tem a chegada do fidalgo. O fidalgo conversa com o diabo, você vai para o inferno, você sempre foi tirano, você trouxe até um empregado, né? O fidalgo, filho de algo nobre. E aí ele é condenado ao inferno, vai para o inferno. Aí chega o sapateiro, que não tem nenhuma ligação. Tá? E quando eu digo chega o sapateiro, não significa que o sapateiro é o segundo personagem. Isso não importa, certo? As personagens do alto da barca do inferno. Então, como eu já disse, o anjo e o diabo, marcando essa visão maniqueísta da peça. Lembrando, isso marca também esse teatro alegórico. É bom que vocês saibam a diferença aí do personagem alegórico e do tipo social. O tipo social é uma alegoria, porque o tipo social é aquela pessoa que está na sociedade. Então, o fidalgo, o sapateiro, o parvo, são os tipos sociais, eles desfilam, né, pela sociedade. Então, o Gil Vicente, de uma forma não individualizada, então não é este fidalgo, é qualquer fidalgo, não é este parvo, é todo parvo. Então, dessa forma, ele faz a crítica social. Então, o tipo social é aquela personagem que ele usa para criticar a sociedade. E isso é uma alegoria, porque a alegoria é um conjunto de metáforas. Agora, anjo e diabo, eles são apenas alegorias, eles não são tipos sociais. Eles representam o bem e o mal, certo? Alegoria, conjunto de metáforas. Anjo e diabo, representação de bem e mal. Fidalgo é um tipo social e uma alegoria. Ele representa o nobre, certo? Bom, desses personagens então que chegam, o fidalgo, né, o nobre, que vai para o inferno, porque o fidalgo, prestem atenção quando vocês forem ler o Alto da Barca do Inferno, que as personagens, elas chegam sempre portando algum objeto que representa o seu pecado. O fidalgo, por exemplo, ele chega com um servo e uma cadeira. E aí ele conversa com o diabo, e o diabo fala, né, desde que expiraste, esta barca já fretaste. Ele quer dizer então que o fidalgo já está destinado à barca do inferno, mas ele não aceita, né? Ele vai dizer, não, eu não quero ir para o inferno, deixa eu voltar então para a terra, deixa eu me despedir da minha mulher que ficou lá chorando por mim, ela dava gritos. E aí o diabo brinca, tira sarro, né? O diabo brinca muito com as personagens, e ele diz, na verdade ela estava dando gritos de alegria. Onzeneiro. O onzeneiro é o agiota, aquele que empresta dinheiro a juros. Quando ele chega, o diabo já diz, onzeneiro, meu parente. Certo? Aí você já entende para onde ele vai. O parvo, ele é aquele cara que todo mundo tira sarro, todo mundo zoa, ele fala palavrão. Então, quando ele chega, ele não percebe que ele está falando com o diabo, tanto que ele até confunde o diabo com uma mulher. E o diabo se ofende. E aí ele pergunta pro diabo, né? Outra coisa importante, ele vem com um personagem cômico. Imaginem aí, né, na Idade Média, o personagem chega
E aí o diabo pergunta, ah, você morreu de quê? Ah, morri de caganeira. Morreu do quê? De cagamerdeira. Isso foi muito cômico pra época. Então o Parvo, esse personagem que é zoado pela sociedade, que ninguém dá muita atenção pra ele chega e já pensa em entrar na barca do inferno, porque ele não identifica o diabo. E então, quando ele percebe que ele está diante do diabo, ele começa a xingar o diabo. São páginas aí de todos os palavrões dessa época para o diabo. E então ele vai conversar com o anjo, que lhe diz que a barca é para ele, porque ele é simples de coração. O sapateiro, ele representa aquele comerciante que cobra muito caro pelo seu trabalho, pelo que ele vende, né? Quem usava os sapatos na época eram os nobres. Então o sapateiro, ele é muito apegado ao trabalho, ele vem com as forminhas de fazer sapato. E aí o anjo vai dizer que ele não cabe na barca, porque as forminhas não cabem. Depois vem o frade, né? O frade, ele chega com a sua amada Florença, então já tem aí uma coisa errada, porque frade não pode namorar ninguém. Ele vem com a sua roupa de padre, né? Com um capuz de frade, mas por baixo ele tem uma roupa de esgrima. A roupa de esgrima, né? O esporte da nobreza. Ele chega, ele vai tentar entrar no céu, mas com tanta missa rezada, mas o diabo fala pra ele que não adianta, porque ele é um padre namorado. E aí então ele vai dizer, bom, se eu não entro por ser um padre namorado, então olha aqui minha roupa de esgrima, eu sou um nobre. E aí ele não vai entrar de novo. Brígida Vaz, a alcoviteira, é a mulher que faz casamento, ela arranja casamentos. E aí ela vai tentar convencer o anjo de que ela tem que ir para o céu. E ela fala com o anjo numa linguagem muito bajuladora, que é própria do que ela desempenha em vida. Então a Brígida Vaz, essa alcoviteira, ela chega com uma arca de feitiços, né, a bruxa condenada na Idade Média, e os 600 ímens postiços, mostrando que todas as mulheres perdiam a virgindade, mas depois ela dava um jeito de mentir sobre o ímen. Quando ela pede ajuda ao anjo, que ela quer muito entrar no céu, ela vai dizer assim, meu anjo, eu sempre ajudei a igreja, eu dava as moças aos padres aos molhos. Então assim, uma ideia de que ela estava ajudando a igreja porque as meninas que perdiam a virgindade perdiam com os padres, tá? Aqui você tem uma crítica, como você tem na figura do padre, essa crítica ao padre. Cuidado, Gil Vicente, ele critica aquele que faz mau uso das instituições, mas não a instituição igreja. O judeu, ele é condenado apenas por ser judeu. Ele chega com o seu bode e ele, quando ele chega, ele é o único personagem que o diabo não quer. O diabo fala pra ele, ó, aqui tá muito cheio, vai lá na outra barca que eles estão mais vazios. Então o judeu, ele vai ao inferno de reboque. Ele vai rebocado na barca do inferno, ele não entra na barca. Ele não tem nem moral para entrar na barca, tá? Esse é o pensamento medieval. O corregedor e o procurador são o juiz e o advogado, né? Um vem com a vara da justiça e outro com os papéis de processos, e eles representam a justiça corrupta. Vão os dois para o inferno. O enforcado, ele chega com a corda no pescoço. Segundo a Igreja Católica, naquele momento, quem comete suicídio vai direto para o inferno, e ele demonstra que ele não sabe dessa regra, que ele foi enganado porque ele era um ladrão. Pensem um pouquinho no Alto da Compadecida do Ariano Suassuna, tá? Aquela figura, né, do personagem que é enganado, que morre para ir ver o Padre Cisto dele. É uma releitura, uma intertextualidade com o Alto da Barca do Inferno. E por último chegam os 4 cavaleiros. Os 4 cavaleiros são aqueles que morreram em nome da igreja, nas guerras santas, nas cruzadas. Eles vão direto para o céu. Quando eles chegam com a cruz, o diabo diz, ei, como é que vocês passam sem falar comigo? Vocês sabem quem eu sou? Tá? Estou atualizando a linguagem, não é assim que está escrito. E aí, né, o cavaleiro diz para ele, atentai com quem falar, porque nós somos cavaleiros de Cristo, nós não devemos nem falar com o diabo, nós temos passagem direta para o céu, somos os cavaleiros de Cristo, tá? Aqueles que morreram na parte de além, morremos nas partes de além, em nome de Deus, tá? Esse é o Alto da Barca do Inferno, e eu falei dele porque eu considero esse livro o mais importante livro do humanismo. Nele temos a presença das personagens alegóricas, dos tipos sociais, da crítica social que o Gil Vicente aí antecipa do Renascimento, temos a visão religiosa nas personagens anjo e diabo. Então, assim, essas características, né, do humanismo estão bem presentes. Um teatro popular, numa linguagem simples,
Então assim, ó, outra coisa importante, a linguagem ela é muito simples, mas existe um trabalho formal, porque é literatura, e a literatura nessa época tem trabalho formal, então os versos são metrificados, rimados e agrupados em estrofes. Bom, eu acho que vocês deveriam ler A Farsa de Inês Pereira, que é um livro pequeno e bem legal. O Alto da Alma também é bem interessante. Na verdade, as peças do Gil Vicente são muito gostosas de ler, tá? A linguagem não é tão simples, mas quando você começa, você se adapta à leitura e você consegue. Boa leitura, um beijo pra vocês!